Vamos desaparecer juntos. Meu cunhado enviou para minha esposa enquanto ela estava no banho. Tem momentos na vida que a gente nunca esquece. Aqueles que dividem nossa história em duas partes, o antes e o depois. Para mim, esse momento aconteceu num sábado à tarde comum, na sala do nosso apartamento na Muuca, zona leste de São Paulo. Meu nome é Roberto Siqueira. Tenho 60 anos e até aquele dia eu acreditava que tinha construído uma vida sólida. Trabalhava há mais de 30 anos numa empresa de calçados, ocupando um cargo bem remunerado, e conquistei com muito suor. Era um homem de fé, reservado, daqueles que acreditam no trabalho honesto e nos laços familiares. Casado com Suzane Freitas há mais de 3 décadas. Ela tinha 55 anos e nossa vida parecia tranquila. Eu sempre quis ter filhos, sonhava com isso desde jovem. Mas Suzane nunca aceitou a ideia. Não quero abrir mão da minha liberdade, ela dizia. Engoli esse sonho, acreditando que nosso amor seria suficiente. Naquele sábado eu estava no sofá assistindo ao jogo do Corinthians. Suzane tinha ido tomar banho. O celular dela estava na mesinha de centro, ao meu lado, quando começou a vibrar insistentemente. Olhei de relance. Não era meu costume mexer nas coisas dela, mas a tela acendeu com uma notificação e meus olhos captaram sem querer. Vamos desaparecer juntos. Não aguento mais fingir. O remetente, César Silva, meu cunhado, marido da minha irmã Cláudia. Meu coração parou. Li de novo, e de novo. Cada palavra era uma facada. Peguei o celular com as mãos tremendo. Desbloqueei. Eu sabia a senha. Nunca tivemos segredos, ou assim eu pensava. Abri a conversa, e o que vi me destruiu. Mensagens, dezenas delas, áudios, fotos, planos. Quando a gente vai poder ficar junto de verdade? Eu te amo, Suzy. Sempre te amei. Só estou com a Cláudia por obrigação, você sabe disso. Não era recente. Havia meses de traição ali. Talvez anos. O chuveiro ainda estava ligando no banheiro. Eu ouvia o barulho da água caindo, e cada segundo parecia uma eternidade. Levantei do sofá como um autômato. Caminhei até o banheiro. Bati na porta. Suzane, preciso falar com você. Agora. Tô no banho, Roberto. Espera. Agora, Suzane. O tom da minha voz deve ter assustado ela, porque o chuveiro foi desligado imediatamente. Ela saiu envolta numa toalha, o cabelo escorrendo água, o rosto confuso. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu só ergui o celular dela na minha mão. O rosto dela empalideceu na hora. Não precisei dizer nada. Ela sabia. Roberto, eu... Quanto tempo, Suzane? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas por dentro eu estava despedaçado. Quanto tempo você e o César estão me traindo? Ela ficou em silêncio. Olhou para o chão. Apertou a toalha contra o corpo. Responde! Minha voz subiu pela primeira vez em 30 anos de casamento. 2 anos, ela murmurou. 2 anos. 2 anos de mentiras. De jantares em família, onde eu e César conversávamos como amigos, como cunhados. 2 anos de almoços de domingo na casa da minha irmã Cláudia, onde Suzane sorria e fingia normalidade. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Suzane respirou fundo. E o que ela disse a seguir foi pior que a traição em si. Porque eu nunca te amei de verdade, Roberto. Eu fiquei com você porque você era estável, trabalhador, porque sabia que teria uma vida confortável. Mas o César, com ele eu sinto algo real. Algo que nunca senti por você. Cada palavra era um tiro. Eu tinha dedicado minha vida inteira a essa mulher. Trabalhei duro, construí um lar. Aceitei abrir mão do sonho de ser pai por ela. E ela nunca me amou. E a Cláudia? Minha voz tremeu. Minha irmã. Você não pensou nela? Ela é sua cunhada há décadas. Suzane desviou o olhar. A Cláudia vai entender um dia. O César também não é feliz com ela. Senti uma náusea subir. Sai daqui, Suzane. Roberto, sai daqui! Ela recuou, assustada. Pegou algumas roupas rapidamente e se trancou no quarto. Eu fiquei ali, parado no corredor, segurando aquele celular como se fosse uma bomba. E então, pela primeira vez em muitos anos, senti minha fé vacilar. Deus, por quê? Sussurrei para o vazio. Por que permitiu isso? Não houve resposta. Só o silêncio pesado do apartamento e o som distante do trânsito lá fora na avenida.
Naquela noite dormi no sofá. Ou melhor, não dormi. Fiquei olhando para o teto, sentindo o meu mundo desmoronar. No dia seguinte, tomei a primeira decisão: contar para minha irmã Cláudia. Ela merecia saber a verdade. Liguei para ela de manhã cedo. Cláudia, precisa vir aqui em casa, sozinha. É urgente. Se você já passou por uma traição, deixe nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa jornada de reconstrução. Quando Cláudia chegou, 1 hora depois, eu estava sentado à mesa da cozinha com o celular de Suzane na minha frente. Tinha passado a noite lendo tudo, cada mensagem, cada áudio. Queria ter certeza antes de destruir a vida da minha irmã também. Cláudia entrou apressada, preocupada. Roberto, o que houve? Você tá com cara péssima. Respirei fundo. Senta, Cláudia, por favor. Ela sentou, o rosto tenso. Eu deslizei o celular pela mesa, já aberto na conversa entre Suzane e César. Lê. Ela pegou o aparelho, franzindo a testa. Começou a ler. E eu vi, em tempo real, o momento exato em que o coração dela se partiu. Os olhos dela se arregalaram. A mão começou a tremer. Não. Não pode ser. Lê tudo, Cláudia. Você precisa saber. Ela passou vários minutos em silêncio, rolando a tela, lendo as mensagens, ouvindo trechos de áudios. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Quando terminou, largou o celular na mesa, como se queimasse. Há quanto tempo você sabe? A voz dela estava quebrada. Desde ontem à tarde. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Um choro profundo, de quem acabou de descobrir que a vida que conhecia era uma mentira. Levantei, contornei a mesa e abracei minha irmã. Nós dois de pé naquela cozinha chorando juntos. 2 irmãos unidos pela mesma dor. Eles vão pagar por isso, ela disse entre soluços. Vão pagar. Mas no fundo, eu sabia. Não havia vingança que curasse aquela ferida. Suzane apareceu na porta da cozinha de mala na mão. Vou ficar na casa da minha mãe por uns dias, disse sem olhar nos meus olhos. Pode ir e não voltar, respondi friamente. Ela saiu sem dizer mais nada. Cláudia ficou comigo o dia todo. A gente conversou, chorou, ficou em silêncio. À tarde, ela foi embora para confrontar César. Fiquei sozinho naquele apartamento que de repente parecia enorme e vazio. Naquela noite, fui até a igreja do bairro. Entrei, mesmo não sendo horário de missa. Estava vazia, silenciosa. Sentei num dos bancos do fundo e olhei para o altar. Deus, eu preciso de um sinal, sussurrei. Preciso entender. Por que isso aconteceu? Eu tentei ser um bom homem. Tentei fazer tudo certo. E agora? Agora eu não sei mais o que fazer. O silêncio da igreja era profundo. Mas ali, naquele silêncio, algo começou a se mover dentro de mim. Uma voz, não audível, mas clara, no fundo da minha alma. Eu não te abandonei. Isso não é o fim. É o começo. Chorei ali, sozinho naquele banco de madeira. Chorei tudo o que tinha segurado. E quando saí daquela igreja, horas depois, algo havia mudado. Eu ainda não entendia o plano, mas pela primeira vez, senti que talvez, apenas talvez, houvesse um propósito maior naquela dor. Na segunda-feira seguinte, cheguei à empresa de calçados como sempre. Mas algo havia mudado dentro de mim. Cada corredor, cada sala, cada conversa no cafezinho, tudo me lembrava dos anos que dediquei construindo uma estabilidade para um casamento que nunca foi real. Entrei na sala do meu diretor às 9 da manhã. Preciso falar com o senhor. Ele levantou os olhos dos papéis, surpreso. Eu nunca pedia reuniões sem agendar. Roberto, aconteceu algo? Respirei fundo. Vim entregar minha carta de demissão. O silêncio na sala foi total. Ele piscou, incrédulo. O quê? Roberto, você trabalha aqui há mais de 30 anos. Tá há poucos anos da aposentadoria completa. Eu sei, mas preciso fazer isso. Mas por quê? Algum problema? Podemos conversar? Eu balancei a cabeça. Não é sobre trabalho. É sobre mim. Preciso recomeçar. Preciso respirar. Ele ficou me olhando por um longo momento. Então assentiu devagar. Se é isso que você precisa, vou respeitar. Assinei os papéis, organizei minha saída nos próximos 30 dias. Quando saí daquela sala, senti algo estranho. Medo e liberdade ao mesmo tempo. À noite, Cláudia me ligou. Roberto, eu saí de casa. Peguei minhas coisas e estou num hotel.
Não consigo mais olhar para a cara dele. Você fez certo, irmã. Você fez certo. E você? Como tá? Pedi demissão hoje. Ela ficou em silêncio do outro lado. Você... O quê? Pedi demissão. Vou viajar, Cláudia. Vou sair de São Paulo por um tempo. Preciso limpar minha cabeça. Roberto... A voz dela estava preocupada. Você tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza de alguma coisa. Nos dias seguintes, comecei a organizar tudo. Vendi alguns móveis, guardei coisas importantes na casa de Cláudia, quitei contas. Suzane apareceu uma vez para pegar mais roupas. Mal trocamos palavras. Você vai se arrepender, Roberto, ela disse na porta. Não mais do que já me arrependi de ter desperdiçado 30 anos com você. Ela saiu batendo a porta. Um mês depois, estava com 2 malas no banco de trás do carro, rodando pela Dutra em direção ao interior. Não tinha destino certo, só queria distância. Deixe um amém nos comentários se você acredita que Deus sempre tem um plano melhor para nós. Dirigi por horas. Campos, montanhas, cidadezinhas. Parei num vilarejo do interior paulista chamado São Luís do Paraitinga. Um lugar histórico, cheio de casarões coloniais e igrejas antigas. Aluguei um quarto numa pousada simples. A Dona Helena, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor, me recebeu com café quentinho. Vai ficar quanto tempo, seu Roberto? Não sei ainda. Talvez uma semana, talvez mais. Ela assentiu como se entendesse. Às vezes a gente precisa de um tempo longe de tudo, né? Sorri fraco. Exatamente. Passei os primeiros dias andando pelas ruas de pedra, visitando igrejas, sentando em praças. Observava as pessoas simples daquele lugar, suas vidas tranquilas, e me perguntava como tinha deixado minha vida em São Paulo se tornar tão vazia. Numa manhã de domingo, fui à missa na igreja matriz. O padre, um senhor de voz serena, falou sobre recomeços. Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela, mas às vezes precisamos ter coragem de sair da casa que desmoronou e procurar a janela. Aquelas palavras ecoaram em mim o dia todo. À tarde caminhava pela praça quando esbarrei em alguém. Literalmente. Ai, desculpa! Eu me virei rápido para ajudar, e então nossos olhos se encontraram. Ela ficou boquiaberta. Eu também. Roberto? Rita? Rita Maria, 53 anos. Cabelos castanhos com fios grisalhos, olhos claros e um sorriso que eu não via há... Quanto tempo? 30 anos? Mais? Não acredito. É você mesmo. Ela riu ainda surpresa. Rita, o que você está fazendo aqui? Eu podia perguntar o mesmo. Moro aqui há 2 anos, me mudei depois... Bem, depois de algumas coisas. E você? Estou... de passagem, tentando reorganizar a vida. A gente ficou ali, parados na praça, com um silêncio meio desconfortável, meio caloroso. Quer tomar um café? Ela perguntou. Tem uma padaria ali que faz um bolo de fubá divino. Sorri. Pela primeira vez em semanas, um sorriso verdadeiro. Adoraria. Sentamos na padaria e as palavras começaram a fluir. Conversamos por horas. Ela me contou que tinha sofrido uma decepção amorosa anos atrás, que nunca conseguiu ter filhos apesar de sempre ter desejado, que tinha largado tudo em São Paulo e vindo para o interior buscar paz. Eu contei minha história. A traição, o casamento vazio, a fé abalada. Às vezes eu acho que Deus esqueceu de mim, confessei. Rita pegou minha mão por cima da mesa. Ele não esqueceu, Roberto. Talvez ele só tivesse precisado te tirar daquele lugar para te mostrar algo melhor. Olhei para aquela mulher que eu conheci décadas atrás na faculdade, quando éramos jovens, e a vida parecia mais simples, e senti algo que não sentia há muito tempo, esperança. E foi assim, naquele vilarejo tranquilo do interior paulista, que a vida de Roberto começou a ganhar uma nova cor. Nos dias seguintes ao reencontro com Rita, minha rotina mudou completamente. Acordava cedo, tomava café na pousada e saía para caminhar pelas ruas de pedra de São Luís do Paraitinga. E sempre, em algum momento do dia, encontrava Rita. Ela conhecia cada cantinho daquela cidade. Me mostrou a ponte velha sobre o rio, onde os moradores iam pescar nas tardes de domingo. Me levou até o mercado municipal, onde compramos queijo fresco e doce de leite caseiro. Me apresentou aos vizinhos, gente simples que a tratava como família. Sabe, Roberto,
ela disse numa tarde enquanto caminhávamos pelo centro histórico. Quando eu vim pra cá, há 2 anos, eu estava quebrada por dentro. Tinha acabado um relacionamento de 15 anos. Ele me traiu com uma colega de trabalho dele. E eu descobri da pior forma possível. Parei de andar e olhei para ela. Como você descobriu? Ele me ligou por engano. Achou que tinha desligado o telefone, mas não tinha. E eu ouvi ele rindo com ela, falando de mim, tirando sarro da minha cara, dizendo que eu era boba, que não desconfiava de nada. A dor na voz dela era palpável, mesmo depois de tanto tempo. Eu sinto muito, Rita. No começo eu quis morrer. Pensei em fazer besteira. Mas aí uma amiga me trouxe para cá para passar um fim de semana, para esfriar a cabeça. E quando eu cheguei nessa cidade, respirei diferente. Senti que aqui eu poderia recomeçar. E conseguiu? Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Consegui sobreviver. Consegui acordar todo dia e seguir em frente. Mas feliz? Feliz mesmo? Ainda não. Até te encontrar de novo. Meu coração acelerou. Fazia tanto tempo que não sentia algo assim. Aquele frio na barriga, aquele calor no peito. Rita, eu não quero te iludir. Eu tô destruído ainda. Não sei se tenho algo para oferecer para alguém agora. Ela pegou minha mão. A dela era quente, firme. Eu não tô pedindo nada, Roberto. Só quero estar perto de você, como amiga, como companhia. E se um dia virar mais que isso, a gente deixa acontecer naturalmente. Deixe nos comentários se você acredita que Deus coloca pessoas certas no momento certo da nossa vida. Nos dias seguintes, passamos ainda mais tempo juntos. Rita me levou até a casa dela pela primeira vez. Era uma casinha amarela, pequena, com um quintal cheio de flores e um riacho correndo nos fundos. É simples, mas é minha, ela disse, abrindo o portão de madeira. Comprei com o dinheiro que juntei quando ainda morava em São Paulo. Foi a melhor decisão que tomei. Quando entramos, 2 bichinhos vieram correndo ao nosso encontro. Uma gata rajada, gordinha, que se esfregou nas minhas pernas, e um cachorro vira-lata, caramelo, que pulava animado. Essa é a Nina, Rita disse pegando a gata no colo, e esse doido aqui é o Simão. Agachei e acariciei o cachorro que lambeu minha mão entusiasmado. Eles são sua família, observei. São sim. Quando vim morar aqui, me sentia muito sozinha. Aí encontrei a Nina abandonada na estrada, ainda filhote. 2 meses depois, o Simão apareceu no portão, todo machucado. Cuidei dele e ele nunca mais quis ir embora. Olhei ao redor da casa. Era aconchegante. Tinha plantas nas janelas, fotos nas paredes, livros empilhados numa estante improvisada. Havia vida ali. Você construiu um lar de verdade, eu disse. Tentei, mas sabe o que sinto falta? De ter alguém para dividir tudo isso. De acordar e ter com quem conversar de manhã. De fazer comida e não comer sozinha. Seu olhar encontrou o meu, e naquele momento, entendi o que ela estava dizendo sem dizer. Ficamos na varanda dela até tarde, tomando chimarrão, conversando sobre tudo. Sobre nossas vidas, nossos arrependimentos, nossos sonhos que ficaram pelo caminho. Eu sempre quis ter filhos, Rita confessou, olhando para o céu estrelado. Tentei por anos. Fiz tratamentos, gastei fortunas, mas nunca deu certo. E meu ex, ele dizia que não ligava, mas eu sabia que ele me culpava. Sentia no jeito que ele olhava para mim. Eu também sempre quis, compartilhei, mas a Suzane nunca aceitou. Dizia que filhos eram um peso, que tiravam a liberdade. Eu aceitei, acreditando que nosso amor seria suficiente. Que idiota eu fui. Você não foi idiota, Roberto. Você só amou. E não há nada de errado nisso. Mas eu amei a pessoa errada. Rita ficou em silêncio por um momento. Depois disse, talvez você precisasse passar por isso para estar aqui agora. Comigo. Olhei para ela. Realmente olhei. E percebi que aquela mulher, com suas cicatrizes e dores, era exatamente o que eu precisava. Alguém que me entendia. Alguém que tinha passado pelo mesmo. Naquela noite, quando voltei para a pousada, não consegui dormir. Fiquei pensando em Rita, na casa dela, nos bichinhos, na paz que sentia ali. E pela primeira vez, desde que descobri a traição, senti algo diferente de dor. Senti esperança. Na manhã seguinte, fui até a imobiliária da cidade. Perguntei se havia alguma casa para alugar. A atendente, uma moça jovem, me mostrou algumas opções no computador. Tem essa aqui, bem pertinho do centro.
2 quartos, quintal... Tem alguma perto da Rua das Flores? Perguntei. Ela clicou algumas vezes. Tem sim. Bem ao lado do número 47. É pequena, mas... Eu quero. Ela piscou, surpresa. Não quer ver primeiro? Não precisa. Eu quero. Uma semana depois, estava me mudando para aquela casinha. Rita veio me ajudar a arrumar as coisas. Então você vai ficar? Ela perguntou com um sorriso no rosto que não conseguia esconder. Vou, pelo menos por enquanto. Preciso ver onde essa jornada vai me levar. E se te levar até mim? Parei de desempacotar as caixas e olhei para ela. Aí eu vou ser o homem mais sortudo do mundo. Ela se aproximou e me abraçou. Um abraço apertado, daqueles que dizem mais que 1000 palavras. Bem-vindo ao recomeço, Roberto. Nos meses seguintes, nossa proximidade só cresceu. Passávamos os dias juntos. Ela me ensinou a cuidar de plantas, coisa que nunca tinha feito na vida. Plantamos tomates, alface, temperos no meu quintal. Eu consertei o telhado da casa dela, que estava com goteiras. Pintamos a cerca juntos, rindo quando a tinta espirrou no rosto dela. Os bichinhos também se acostumaram comigo. Nina vinha dormir no meu colo enquanto eu lia. Simão me seguia para todo lado quando eu ia na casa de Rita. Eles te adotaram. Rita ria. Ou eu adotei eles. Um dia encontramos um filhote de cachorro abandonado na estrada. Estava magro, tremendo de frio. Rita olhou para mim. A gente não pode deixar ele aqui. Então vamos levar. Levamos o filhote para o veterinário, demos banho, compramos ração. Rita sugeriu chamar de Thor. Por que Thor? Porque ele é forte. Sobreviveu abandonado na estrada. É um guerreiro como o Deus. Thor se recuperou rápido e se tornou mais um membro da nossa pequena família improvisada. 3 cachorros e uma gata. Eu disse uma tarde vendo os bichinhos correrem pelo quintal. A gente está montando um zoológico. A gente está montando uma família, Rita corrigiu, segurando minha mão. E ela estava certa. Era exatamente isso que estávamos fazendo. Cláudia veio me visitar num sábado. Ela tinha se divorciado oficialmente de César e estava reconstruindo sua vida em São Paulo. Quando chegou e viu a casa, o quintal, os bichinhos, e principalmente quando conheceu Rita, seu rosto se iluminou. Roberto, você está completamente diferente, ela exclamou enquanto almoçávamos na varanda da minha casa. Diferente como? Leve, feliz. Eu não via você assim há nem sei quanto tempo. Olhei para Rita, que estava brincando com os cachorros no quintal. Eu tô sendo eu mesmo pela primeira vez em muitos anos, Cláudia. Minha irmã sorriu e pegou minha mão. Ela é especial. Eu vejo no jeito que ela olha para você e no jeito que você olha para ela. E o melhor de tudo, ela me vê de verdade. Não pelo que eu posso oferecer, não pelo cargo que eu tinha, não pela estabilidade financeira. Ela me vê por quem eu sou, por dentro. Então se agarra nela, irmão. Pessoas assim são raras. À tarde, depois que Cláudia foi embora, sentei com Rita na varanda da casa dela. Eu nunca imaginei que aos 60 anos estaria recomeçando tudo do zero, confessei, olhando para o céu que começava a escurecer. Não é do zero, Roberto, ela disse, deitando a cabeça no meu ombro. Você trouxe tudo o que aprendeu, toda a sua experiência, toda a sua força. Você só largou o que te machucava. Isso não é começar do zero, é começar do lugar certo. Fiquei pensando naquelas palavras e percebi que ela tinha razão. Eu não tinha perdido tudo. Tinha me livrado do que não servia mais. Rita, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acredita em destino? Em que as coisas acontecem por uma razão? Ela ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu acredito em Deus. E acredito que Ele tem um plano para cada um de nós. Às vezes, o caminho até esse plano é doloroso, cheio de pedras. Mas no final, tudo faz sentido. Olhei para o céu estrelado, que agora cobria São Luís do Paraitinga, e pela primeira vez em muito tempo, orei com gratidão verdadeira. Obrigado, Deus, por não ter desistido de mim, por ter me trazido até aqui, até ela. Rita apertou minha mão. Ele nunca desiste da gente, Roberto. Nunca. E naquela noite, sentado na varanda daquela casinha simples no interior, ao lado de uma mulher que tinha aparecido na minha vida como um presente do céu, entendi que minha jornada de dor estava se transformando em uma jornada de cura e que o melhor ainda estava por vir. Mas enquanto Roberto florescia em seu novo começo, aqueles que o traíram começavam a colher o que plantaram. Eu não procurei saber de Suzane e César.
Honestamente, não queria saber. Tinha fechado aquele capítulo da minha vida e jogado a chave fora. Mas as notícias chegaram mesmo assim, como sempre chegam. Foi num domingo tranquilo, 3 meses depois que me mudei definitivamente para o interior. Eu e Rita estávamos preparando o almoço juntos. Ela tinha me ensinado a fazer um frango caipira delicioso. Quando meu celular tocou. Cláudia. Oi, irmã, tudo bem? Roberto, você não vai acreditar no que aconteceu. A voz dela estava estranha. Não era tristeza. Era algo entre choque e satisfação. O que foi? A Suzane entrou em contato comigo. Quase derrubei a faca que estava usando para cortar os legumes. Como assim entrou em contato? Ela me mandou mensagem pelo WhatsApp hoje de manhã. Uma mensagem enorme, chorosa, pedindo ajuda. Rita se aproximou, percebendo minha tensão. Coloquei o celular no viva voz. O que ela disse? Que tá morando numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, que as coisas não deram certo com o César, que ele a deixou, que tá sem dinheiro, que não tem para onde ir, que a família dela virou as costas. Fiquei em silêncio, processando aquelas informações. Ela disse mais alguma coisa? Disse que se arrepende de tudo, que foi uma idiota, que perdeu tudo por causa de uma ilusão e que precisa de ajuda financeira. Um riso amargo quase escapou da minha boca. Ela quer dinheiro. Quer. Disse que está devendo aluguel, que não tem nem para comer direito. E o que você respondeu? Houve uma pausa do outro lado da linha. Nada. Bloqueei ela, Roberto. Não quero mais saber dessa mulher. Ela destruiu meu casamento, destruiu o seu, mentiu, traiu, e agora vem chorar porque deu errado. Não, eu não tenho pena nenhuma. Respirei fundo. Rita segurou minha mão me dando força. Você fez certo, Cláudia. Ela fez suas escolhas, agora tem que arcar com as consequências. Mas eu achei que você devia saber. Sei que você seguiu em frente, que tá feliz com a Rita, mas... não sei. Achei que você merecia saber que ela tá colhendo o que plantou. Depois que desliguei, fiquei parado na cozinha, olhando para o nada. Rita se aproximou por trás e me abraçou. Como você tá se sentindo? Eu... não sei. É estranho. Parte de mim sente uma satisfação amarga. Tipo, bem feito. Mas outra parte... sente pena? Não é pena. É... vazio. É como se ela fosse uma estranha. Alguém que eu conheci numa outra vida. Isso é bom, Roberto. Significa que você curou de verdade. Que ela não tem mais poder sobre você. Ela estava certa. Eu não sentia raiva, não sentia dor, não sentia nem satisfação. Só... nada. E talvez esse nada fosse exatamente o que eu precisava sentir. Você acha que eu devia ajudar ela? Perguntei mais para mim mesmo que para Rita. Rita me virou para ficar de frente para ela e segurou meu rosto com as 2 mãos. Roberto, você não deve nada para ela. Nada. Você já deu 30 anos da sua vida. Já deu seu amor, sua dedicação, seus sonhos. Ela jogou tudo fora. Não é sua responsabilidade salvá-la agora. Mas, e se ela realmente estiver precisando, então ela que procure a família dela, os amigos dela, o César, se conseguir encontrar. Mas não você. Você não é mais o porto seguro dela. Você seguiu em frente. Tem uma vida nova. Uma mulher que te ama de verdade. Não deixa o passado te puxar de volta pro buraco. Abracei Rita com força. Ela sempre sabia o que dizer. 2 semanas depois, Cláudia me ligou de novo. Dessa vez com notícias sobre César. Roberto, você soube? Soube o quê? O César voltou para São Paulo. Sozinho. Tá morando num apartamento minúsculo na Zona Leste. Perdeu o emprego. Tá trabalhando como motorista de aplicativo. Como você sabe disso tudo? Uma amiga minha viu ele dirigindo. Ficou curiosa e investigou. Parece que ele tentou voltar para o emprego antigo, mas foi demitido. A reputação dele está destruída. Todo mundo sabe da traição, do que ele fez. Fiquei em silêncio, imaginando César, que sempre foi tão arrogante, tão confiante, agora dirigindo para ganhar a vida, sozinho, sem a família, sem os amigos. Ele tentou falar com você? Perguntei. Tentou. Mandou mensagem pedindo perdão, dizendo que foi um idiota, que quer uma chance de se explicar. Mas eu bloqueei também. Não quero saber dele. Meu filho não quer saber dele. A família toda virou as costas. E ele não tentou falar comigo? Não. Acho que ele tem vergonha. Ou medo. Sei lá. Depois dessa ligação, conversei com Rita sobre tudo. Você sente algo? Ela perguntou. Raiva? Satisfação? Pena? Pensei honestamente antes de responder. Sinto
Pena. Não aquela pena que faz você querer ajudar, mas pena de ver uma vida desperdiçada. Ele tinha tudo. Uma família, um emprego bom, respeito. E jogou tudo fora por quê? Por uma ilusão. Por uma paixão que não era real. Quem planta vento, colhe tempestade, Rita disse. É triste, mas é justo. É. E sabe o que é mais triste? Ele destruiu não só a vida dele. Destruiu a da Suzane, a minha, a sua, Cláudia. Quantas vidas foram afetadas pela decisão egoísta deles dois? Rita segurou minha mão. Mas olha pra gente agora. A gente transformou a dor em recomeço. Eles transformaram o egoísmo em destruição. A diferença tá nas escolhas que fazemos depois da queda. Passaram-se meses. Eu e Rita continuamos construindo nossa vida juntos. Nunca mais soube diretamente de Suzane ou César, mas através de Cláudia, algumas notícias chegavam. Suzane tinha voltado para São Paulo também. Estava morando com a mãe idosa num apartamento pequeno, trabalhando como vendedora numa loja de roupas. Solitária. Amargurada. César continuava dirigindo para aplicativos. Tinha tentado se reconciliar com a família, mas ninguém quis saber. O filho de Cláudia, meu sobrinho, chegou a encontrar com ele uma vez, mas saiu da conversa dizendo que não queria mais contato. Ele tá velho, tio, meu sobrinho me contou pelo telefone. Parece que envelheceu 10 anos. E só fica se lamentando, dizendo que perdeu tudo, que se arrepende. Mas não adianta mais, né? O estrago tá feito. E era verdade. O estrago estava feito. Não havia como voltar atrás. Uma noite deitado na cama ao lado de Rita, depois de um dia longo trabalhando no quintal, comentei: às vezes eu penso, e se eles tivessem dado certo? E se a traição deles tivesse valido a pena e eles estivessem felizes juntos agora? Rita se virou para mim. Você ia se sentir pior? Não sei. Talvez. Ou talvez não. Mas eles não deram certo. E sabe por quê? Porque amor construído em cima de mentira e traição não tem alicerce. Desmorona na primeira dificuldade. Exatamente, o que a gente tem é diferente. É construído em cima de verdade, de dor compartilhada, de cura. Isso não desmorona fácil. Puxei ela para mais perto e beijei sua testa. Eu te amo, Rita. De um jeito que nunca amei ninguém. De um jeito verdadeiro. Eu também te amo, Roberto. E agradeço a Deus todos os dias por ter te colocado no meu caminho. Naquela noite antes de dormir, fiz uma oração silenciosa. Deus, obrigado por ter me livrado daquela prisão. Obrigado por ter permitido que a verdade viesse à tona, mesmo que doesse. Obrigado por ter me guiado até Rita. E quanto a Suzane e ao César, eu entrego eles nas tuas mãos. Que eles encontrem paz, que aprendam com os erros, que sejam melhores. Mas isso não é mais comigo. Eu perdoo, mas não esqueço. E sigo em frente. E ao lado de Rita, com os cachorros e a gata dormindo no chão do quarto, eu finalmente fechei aquele ciclo completamente. Não havia mais espaço para rancor. Não havia mais espaço para e se. Havia apenas o presente. E o futuro que estávamos construindo juntos. E enquanto a vida cobrava o preço daqueles que traíram, Roberto construía algo que sempre desejou. Uma família verdadeira. 6 meses depois de ter me mudado definitivamente para São Luís do Paraitinga, eu e Rita estávamos na varanda dela, que já era praticamente nossa varanda, tomando café da manhã. Nina estava enrolada no meu colo. Simão dormia aos pés de Rita, e Thor corria atrás de uma borboleta no quintal. Sabe o que eu estava pensando? Rita disse, mordendo um pedaço de pão com manteiga. O quê? A gente passa mais tempo juntos do que separados. Você dorme na sua casa, mas toma café aqui. Almoça aqui, janta aqui, às vezes até dorme aqui no sofá quando fica tarde. Eu ri. É verdade. E você tá reclamando? Não. Tô adorando. Mas não faz sentido termos 2 casas quando passamos todo o tempo juntos, não é? Meu coração acelerou um pouco. Rita, o que você tá querendo dizer? Ela colocou a xícara na mesa e me olhou nos olhos. Tô dizendo que quero que a gente more junto. De verdade. Oficialmente. Senti um calor no peito. Um sorriso bobo apareceu no meu rosto. Você tem certeza? Eu tenho 60 anos, Rita. Ronco. Deixo roupa espalhada. Sou teimoso. Ela riu. E eu tenho 53, acordo mal-humorada. Demoro horas no banheiro e sou controladora com a cozinha. A gente é perfeito um pro outro. Me levantei, contornei a mesa e me ajoelhei na frente dela. Nina pulou do meu colo reclamando.
Mas eu não me importei. Rita Maria, você aceita dividir não só a casa, mas a vida inteira comigo? Oficialmente? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Isso é um pedido de casamento, Roberto Siqueira? É sim. Aos 60 anos, com 3 cachorros, uma gata, e nenhum romantismo tradicional. Mas é do coração. Então sim, 1000 vezes sim. Nos beijamos ali, na varanda daquela casinha amarela, enquanto os bichinhos corriam ao nosso redor, como se soubessem que algo importante estava acontecendo. Nos casamos 2 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante na igreja matriz de São Luís do Paraitinga. Cláudia veio de São Paulo com meu sobrinho. Dona Helena, da pousada onde me hospedei quando cheguei, foi a madrinha. O padre da cidade, um senhor bondoso chamado Padre Antônio, celebrou a missa. O amor não tem idade, ele disse durante a homilia. E às vezes, Deus reserva o melhor para o final. Roberto e Rita são a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar. Quando trocamos as alianças, com as mãos tremendo de emoção, olhei nos olhos de Rita e vi tudo o que sempre quis. Verdade, cumplicidade, amor genuíno. Eu te amo, sussurrei. Eu te amo mais, ela respondeu. A festa foi na casa, mas agora nossa casa, com um churrasco no quintal, música sertaneja tocando num rádio velho e risadas sinceras. Não tinha pompa, não tinha luxo, mas tinha amor de sobra. Cláudia me puxou para um canto durante a festa. Roberto, eu nunca te vi tão feliz, nunca. É porque eu nunca fui, Cláudia. Com a Suzane eu era funcional, cumpria um papel, mas com a Rita, eu sou eu mesmo. Ela é uma bênção, e você merece isso tudo. Meu sobrinho também veio falar comigo. Tio, posso te falar uma coisa? Claro, filho. Quando você e minha mãe descobriram tudo, eu fiquei com raiva, muita raiva. Do meu pai, da tia Suzane, de todo mundo, e fiquei preocupado com você. Achei que você ia desistir de tudo. Eu quase desisti, mas você não desistiu. E hoje, vendo você aqui feliz de verdade, eu aprendi uma coisa. A vida sempre dá uma segunda chance para quem tem coragem de seguir em frente. Abracei meu sobrinho com força. Ele estava certo. A vida dá segundas chances. Só precisamos ter coragem de agarrá-las. Deixe nos comentários se você acredita em segundas chances e que Deus sempre tem algo melhor preparado. Para a lua de mel, eu e Rita viajamos para o litoral norte de São Paulo. Ficamos numa pousada simples em Ubatuba, de frente para o mar. Passamos dias caminhando na praia de mãos dadas, comendo camarão nos quiosques, assistindo ao pôr do sol abraçados. Você acredita que a gente está vivendo isso aos 50, 60 anos? Rita perguntou uma noite, os pés na areia. Eu acredito que Deus tem o tempo dele e que valeu a pena esperar. Você acha que se a gente tivesse ficado junto lá atrás, na época da faculdade, teria dado certo? Pensei por um momento. Não, a gente não estava pronto. A gente precisava viver, errar, sofrer, aprender, para só então estar pronto para isso aqui. Então você não se arrepende de nada? Nem dos 30 anos com a Suzane? Me arrependo de ter desperdiçado tempo com alguém que não me amava, mas não me arrependo do caminho, porque ele me trouxe até você. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Eu te amo tanto, Roberto. Eu também te amo. E agradeço a Deus todos os dias por você. Quando voltamos da lua de mel, os bichinhos nos receberam com festa. A vizinha, Dona Marieta, tinha cuidado deles enquanto estávamos fora. Eles sentiram sua falta, ela disse rindo enquanto Thor pulava em cima de mim e Nina se esfregava nas pernas de Rita. Eles são nossa família, Rita disse. E realmente eram. Naquela casa amarela, com um quintal cheio de flores, um riacho correndo nos fundos, 3 cachorros e uma gata, encontramos o que sempre buscamos, um lar. À noite, deitados na cama, Rita perguntou, você ainda pensa nela? Na Suzane. Às vezes. Mas não com saudade, nem com raiva. Só penso em como desperdicei tanto tempo numa ilusão. Não foi desperdício, foi aprendizado. E olha onde você está agora. Ela estava certa. Eu tinha perdido 30 anos com a pessoa errada, mas encontrei a pessoa certa no momento certo, e isso valia todo o sofrimento. Mas enquanto Roberto construía sua nova família, uma última prova o esperava. 1 ano e meio depois do casamento, a vida em São Luís do Paraitinga tinha se tornado rotina. Uma rotina boa, tranquila. Acordava cedo com Rita,
Tomávamos café juntos, cuidávamos dos bichinhos, trabalhávamos no quintal, íamos à igreja aos domingos. Eu tinha começado a fazer trabalhos voluntários na comunidade. Ajudava na reforma de casas de famílias carentes, dava aulas de matemática de graça para crianças na escola municipal. Rita trabalhava com artesanato e vendia suas peças na feira da cidade. Éramos felizes. Simples assim. Mas num sábado de manhã, enquanto tomávamos café na varanda, meu celular tocou. Era Cláudia. Irmão, preciso te contar uma coisa. Pelo tom da voz dela, percebi que era sério. Fala, Cláudia. O César, ele teve um AVC. Tá internado no hospital. Os médicos disseram que não vai resistir. Senti meu corpo gelar. Quando isso aconteceu? Ontem à noite. Ele estava dirigindo o carro de aplicativo, passou mal, bateu. Por sorte não machucou ninguém além dele, mas o estado é grave. Rita percebeu minha tensão e segurou minha mão. Ele tá sozinho? Completamente. A família dele toda virou as costas. Eu nem ia te contar, mas, sei lá, achei que você deveria saber. Obrigado por me avisar. Desliguei e fiquei encarando o horizonte. Rita esperou eu falar. O César tá morrendo. Eu ouvi. Como você tá se sentindo? Confuso. Parte de mim quer ignorar, seguir em frente, mas outra parte sente que precisa ir. Olhei nos olhos dela. Não sei se quero, mas acho que preciso. Não por ele. Por mim. Então vamos. Você não precisa ir comigo. Eu sei. Mas você não vai sozinho. A gente enfrenta as coisas juntos agora. No dia seguinte viajamos para São Paulo. Entramos naquele hospital com cheiro de desinfetante e corredores frios. César estava numa UTI, conectado a vários aparelhos. Quando pedi para entrar, a enfermeira hesitou. O senhor é família? Sou cunhado dele. Ele não tem recebido visitas. A família... Eu sei, mas eu preciso vê-lo. Ela assentiu e me deixou entrar. Rita ficou esperando do lado de fora. César estava irreconhecível. Magro, pálido, envelhecido. Quando abriu os olhos e me viu, lágrimas começaram a escorrer. Roberto... A voz saiu fraca, quase inaudível. Sentei na cadeira ao lado da cama. César, você veio... Vim. Eu não mereço. Não. Você não merece. Ele fechou os olhos, as lágrimas continuando a cair. Eu destruí tudo, Roberto. Meu casamento, sua irmã, você. Meu filho me odeia. Minha família me abandonou. Eu tô morrendo sozinho, como um cachorro. Respirei fundo. Aquele homem na minha frente não era mais o César arrogante que conheci. Era um destroço humano. Por que você fez isso, César? Por que destruiu tudo? Eu achei que amava ela. A Suzane. Achei que era feliz com ela. Mas era só tesão, ilusão. E quando a gente fugiu, quando ficou só nós dois, percebi que não era nada daquilo. Era vazio. E a Cláudia? Você não pensou nela? No seu filho? Eu era egoísta. Só pensava em mim. E agora? Agora eu pago o preço. Ficamos em silêncio por um momento. Você sabe da Suzane? Ele perguntou. Sei que ela voltou para São Paulo, que está morando com a mãe. Ela me ligou uma vez. Disse que se arrependeu de tudo. Que foi burra. Mas era tarde demais. Para mim também. César, eu não vim aqui te perdoar no sentido de esquecer o que você fez. Não vim dizer que tá tudo bem. Porque não tá. Ele abriu os olhos, me olhando. Mas eu vim dizer que eu te liberto. E me liberto. Eu não vou carregar mais raiva de você. Eu não vou mais gastar energia te odiando. Você fez suas escolhas, e as consequências são suas. Roberto, eu sinto muito. Muito mesmo. Eu sei. E espero que você encontre paz. De verdade. Mas essa paz não depende mais de mim. Levantei para ir embora. Roberto, obrigado por ter vindo. Você sempre foi melhor que eu. Sempre. Não sou melhor, César. Só escolhi um caminho diferente. Saí daquela UTI com o coração apertado, mas livre. Rita me abraçou no corredor. Como foi? Libertador. Doloroso. Mas libertador. César morreu 3 dias depois. Fui ao enterro. Pouca gente estava lá. Eu, Cláudia, meu sobrinho, alguns conhecidos. Rita ficou ao meu lado o tempo todo. Suzane não apareceu. Quando colocaram o caixão no chão, senti uma tristeza profunda. Não por César especificamente, mas pelo desperdício. Uma vida inteira jogada fora por escolhas egoístas. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Sussurrei. Cláudia me abraçou chorando.
Eu não sei se fiz certo vindo aqui. Você fez. Porque perdão não é para quem machucou, é pra gente poder seguir em frente sem carregar peso. Se você já precisou perdoar alguém que te machucou profundamente, deixe nos comentários sua cidade e se inscreva no canal. No caminho de volta para São Luís do Paraitinga, Rita perguntou: "Você tá bem?" "Tô." "Sabe por quê?" "Porque eu fiz o que precisava fazer. Não por ele, por mim. Eu me libertei completamente. Eu tenho orgulho de você. Eu tenho gratidão por você, por me mostrar que a vida pode ser diferente, que o amor pode ser verdadeiro." Chegamos em casa à noite. Os bichinhos nos receberam com festa. Sentamos na varanda, sob o céu estrelado, em silêncio. "Roberto, posso te fazer uma pergunta?" "Sempre." "Se pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa?" Pensei por um longo momento. "Não, porque tudo me trouxe até aqui, até você, até essa vida, e eu não trocaria isso por nada." Rita apoiou a cabeça no meu ombro. "Nem eu." E naquela noite entendi completamente o que significava perdão. Não era esquecer, não era dizer que estava tudo bem. Era simplesmente soltar, deixar ir e seguir em frente. Livre e com o perdão, Roberto finalmente fechou completamente as portas do passado. 6 meses depois do enterro de César, eu e Rita estávamos mais conectados do que nunca. A experiência de perdoar, de soltar, tinha me transformado. Eu não carregava mais nada do passado. Era totalmente presente. E com essa leveza, comecei a enxergar um propósito maior. Num domingo após a missa, o padre Antônio me chamou. "Roberto, posso conversar com você?" "Claro, padre." Fomos até a sacristia. Ele serviu um café e sentamos. "Eu tenho observado você e a Rita, a transformação que vocês passaram. E tenho uma proposta." "Que proposta?" "A igreja tem um ministério de apoio a pessoas em crise, casais que estão enfrentando dificuldades, pessoas que sofreram traições, perdas. Gostaria que vocês coordenassem esse ministério." Fiquei surpreso. "Padre, eu não sou especialista em nada, só sou um homem que sofreu e se reergueu." "Exatamente. Você tem a experiência vivida, e isso vale mais que qualquer diploma. As pessoas precisam de esperança real, não de teoria." Conversei com Rita sobre isso naquela tarde. "O que você acha?" Ela sorriu. "Acho que é exatamente para isso que passamos por tudo aquilo, para poder ajudar outros." Aceitamos. E começamos a coordenar o grupo de apoio da igreja. Toda quarta-feira à noite, nos reuníamos no salão paroquial. Vinham pessoas de todas as idades, com histórias diferentes, mas com a mesma dor: traição, abandono, perda. E a gente compartilhava nossa história, nossa dor, nossa cura. Um dos primeiros a aparecer foi seu Joaquim, um senhor de 70 anos que tinha descoberto uma traição da esposa após 50 anos de casamento. "Eu não sei como continuar", ele disse chorando. 50 anos. Tudo foi mentira. Segurei a mão dele. "Seu Joaquim, eu entendo sua dor. Eu passei por isso. E posso te dizer, não foi tudo mentira. Os bons momentos foram reais. O problema não foi você. Foi a escolha dela." "Mas como seguir? Eu tenho 70 anos. Rita se aproximou. Seu Joaquim, Roberto, tinha 60 quando tudo desmoronou. Eu tinha 53. E olha a gente hoje. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca. Nos meses seguintes, vimos vidas se transformarem. Dona Maria, que tinha sido abandonada pelo marido, encontrou forças para recomeçar e abriu uma pequena padaria. Júlio, um rapaz de 30 anos traído pela noiva, conheceu alguém novo e estava noivo de novo. "Vocês me deram esperança", ele disse numa reunião. "Quando cheguei aqui eu queria morrer. Hoje eu quero viver." Cada história era diferente, mas todas tinham algo em comum: a possibilidade de recomeço. Rita e eu também começamos a visitar lares de idosos, conversando com pessoas que se sentiam sozinhas e abandonadas. "A solidão é uma das piores dores", Rita dizia. "A gente sabe disso. Por isso queremos que ninguém se sinta invisível." Seu Manuel, um senhor de 85 anos que não recebia visitas há anos, chorou quando aparecemos com os cachorros. "Fazia tanto tempo que ninguém vinha me ver. Vocês trouxeram até cachorros." Levávamos Simão e Thor toda semana. Os bichinhos alegravam os idosos de uma forma incrível. "Família não é só quem tem nosso sangue", eu disse numa reunião do grupo.
Família é quem escolhe ficar, quem escolhe amar. Sejam pessoas, sejam bichinhos. Um dia, recebemos a visita de uma mulher jovem, por volta dos 30 anos. Ela estava nervosa, olhando para o chão. Meu nome é Fernanda. Eu cometi um erro terrível. Pode falar, Fernanda. Aqui ninguém julga. Rita disse com voz suave. Eu traí meu marido, com o melhor amigo dele. E agora tô destruída. Ele descobriu, me expulsou de casa e eu não sei o que fazer. Eu amo ele, mas estraguei tudo. O silêncio na sala foi pesado. Várias pessoas ali tinham sido traídas. Olharam para ela com raiva, mas eu me levantei e sentei ao lado dela. Fernanda, o que você fez foi errado, muito errado, mas você está aqui, reconhecendo, querendo mudar. E isso já é o primeiro passo. Mas como ele vai me perdoar? Talvez não perdoe, e você tem que aceitar isso. Mas o mais importante agora é você se perdoar, entender por que fez isso e nunca mais repetir. Ela chorou por horas. Rita ficou abraçada nela. E no final, antes de ir embora, ela disse: Obrigada. Obrigada por não me julgarem, por me darem esperança. Aquela noite, deitado ao lado de Rita, comentei: Sabe, quando o padre Antônio nos convidou para esse ministério, eu não imaginava que seria tão intenso. Intenso como ver tanta dor, mas também ver tanta transformação. A gente está fazendo diferença, Rita. É o propósito, Roberto. Deus não permitiu que a gente sofresse à toa. Foi para isso, para poder ajudar outros. Segurei a mão dela. Eu te amo, e amo essa vida que construímos. Eu também, e agradeço a Deus todos os dias. Mas ainda havia uma última surpresa, que o destino ou a providência reservava para Roberto. 2 anos e meio depois da traição, eu e Rita estávamos completamente estabelecidos em São Luís do Paraitinga. A Casa Amarela tinha se tornado um ponto de referência na cidade. As pessoas sabiam que ali morava um casal que ajudava, que ouvia, que se importava. Numa tarde ensolarada de sábado, eu estava no quintal consertando a cerca que Thor tinha danificado. Aquele cachorro adorava cavar buracos. Quando ouvi o portão ranger, olhei por cima do ombro e meu corpo inteiro congelou. Suzane estava ali, mais magra do que me lembrava, com o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento, vestindo roupas simples e surradas. Os olhos, antes cheios de vida, ou do que eu achava que era vida, agora estavam fundos, cansados. Rita, que estava na varanda regando as plantas, também viu. Imediatamente veio até mim, ficando ao meu lado. Um gesto protetor, mas também de apoio. Roberto, a voz de Suzane saiu fraca, quase um sussurro. Coloquei o martelo no chão devagar e me virei completamente para ela. O que você quer, Suzane? Eu preciso falar com você, por favor. A gente não tem nada para conversar. Eu sei que não tenho direito, mas, por favor, só alguns minutos. Rita tocou meu braço suavemente. Quer que eu fique? Quero. Caminhamos até o portão. Não convidei Suzane para entrar. Ela não merecia entrar na minha casa, no meu lar. Pode falar, eu disse cruzando os braços. Suzane olhou para o chão, as mãos tremendo. Eu vim te pedir perdão. Perdão. Eu sei que não mereço. Sei que o que fiz foi imperdoável, mas eu precisava te dizer que eu errei, muito, que destruí a melhor coisa que tinha na minha vida. Você não achava que eu era a melhor coisa da sua vida, Suzane. Você mesma disse que nunca me amou de verdade. Ela começou a chorar. Eu era estúpida, cega, eu não valorizava o que tinha. Eu tinha um homem trabalhador, honesto, fiel, e joguei tudo fora por uma ilusão. E o César morreu. Você sabe disso. Sei. E eu fiquei sozinha. Completamente sozinha. Minha família me abandonou. Minhas amigas viraram as costas. Perdi tudo. Rita, que estava em silêncio até então, falou. E você veio aqui esperando o quê, Suzane? Que o Roberto te resgatasse? Que te acolhesse de volta? Suzane olhou para Rita, como se só então tivesse realmente notado ela. Não vim esperando nada. Só vim pedir perdão e dizer que eu me arrependo. Todos os dias, toda hora. Respirei fundo. Olhei para aquela mulher que um dia foi minha esposa. E não senti raiva, não senti amor, não senti nem pena. Senti vazio. Suzane,
O que você quer ouvir de mim? Que eu te perdoo, que entendo, que foi tudo culpa do César? Não. Eu sei que foi culpa minha também. A decisão foi minha. Então por que veio? Por quê? Porque eu preciso seguir em frente. E não consigo enquanto não souber que você não me odeia. Olhei nos olhos dela. Eu não te odeio, Suzane. Não guardo rancor de você. Mas sabe o que eu sinto? Nada. Você é uma estranha para mim. Alguém que eu conheci em outra vida. Eu entendo. Não entende. Você desperdiçou 30 anos da minha vida. 30 anos que eu poderia ter passado com alguém que realmente me amasse. Com alguém que quisesse construir uma família comigo. Você tirou isso de mim. Eu sei, mas sabe o que é engraçado? Eu agradeço. Ela levantou os olhos, surpresa. Agradeço porque se você não tivesse feito o que fez, eu nunca teria encontrado a Rita. Nunca teria descoberto o que é ser realmente amado. Nunca teria vivido de verdade. Rita apertou minha mão. Então sim, Suzane, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu preciso. Porque eu mereço estar livre de você completamente. As lágrimas dela caíram mais forte. Obrigada, Roberto, obrigada. Mas não confunda perdão com reconciliação. Eu te perdoo, mas não quero você na minha vida. Não quero saber de você. Você fez suas escolhas. Agora vive com elas. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse que você parece feliz. E eu fico feliz por você, de verdade. Olhei para Rita, que estava ao meu lado, linda com os cabelos grisalhos brilhando no sol da tarde. Eu sou feliz. Pela primeira vez na vida, eu sou. Suzane assentiu, enxugou as lágrimas com as costas da mão e começou a se virar para ir embora. Suzane, chamei. Ela parou. Eu espero que você encontre paz. De verdade. Mas essa paz não depende de mim. Depende de você. Do que você vai fazer daqui para frente. Obrigada, Roberto, e desculpa por tudo. Ela saiu. Eu e Rita ficamos parados ali, vendo ela se afastar pela rua de terra. Como você tá? Rita perguntou baixinho. Bem. Surpreendentemente bem. Sabe por quê? Por quê? Porque olhando para ela eu não senti nada. E isso me mostrou que eu realmente curei. Que ela não tem mais poder sobre mim. Rita me abraçou. Eu tenho tanto orgulho de você. E eu tenho tanta gratidão por você. Por me mostrar o que é amor de verdade. Voltamos para o quintal. Os cachorros correram ao nosso encontro. Nina se esfregou nas nossas pernas. A vida continuou, como sempre continuou. Aquela noite, deitado na cama, Rita perguntou: Você acha que ela vai ficar bem? Não sei. Espero que sim. Mas não é mais minha responsabilidade. Você é um homem melhor do que ela jamais mereceu. Não sou melhor. Só escolhi o caminho da cura ao invés do caminho da amargura. Rita beijou minha testa. E eu escolhi você. Todos os dias eu escolho você. E eu escolho você, sempre. E com aquele último encontro, Roberto finalmente fechou completamente as páginas do passado. 3 anos depois da traição, nossa vida em São Luís do Paraitinga estava completamente enraizada. A Casa Amarela tinha sido reformada. Pintamos de branco com detalhes azuis, ampliamos o quintal, construímos um pequeno ateliê onde Rita fazia seus artesanatos. O grupo de apoio da igreja tinha crescido tanto que precisamos dividir em 2, um para casais em crise e outro para pessoas que enfrentavam perdas e traições. Éramos voluntários, mas o trabalho tomava boa parte do nosso tempo, e a gente amava cada minuto. Numa manhã de domingo, depois da missa, o padre Antônio nos chamou novamente. Roberto, Rita, tenho uma notícia. O que foi, padre? A Diocese Regional está impressionada com o trabalho de vocês. Querem que vocês treinem outros casais em outras cidades para replicar o ministério. Olhei para Rita, surpreso. Treinar outros casais? Sim. Compartilhar a experiência de vocês. Ensinar como conduzir grupos de apoio. Vocês topariam? Rita sorriu. Padre, quando a gente aceitou coordenar o ministério, falamos para Deus: use a nossa dor para ajudar outros. Se Ele quer ampliar isso, a gente topa. E assim começou uma nova fase. Uma vez por mês, viajávamos para cidades vizinhas, treinando casais, compartilhando nossa história, ensinando técnicas de escuta e acolhimento. Foi em uma dessas viagens, numa cidade chamada Cunha, que conhecemos Dona Margarida e seu Osvaldo,
um casal de 70 anos que tinha acabado de perder o filho único num acidente de carro. A gente não sabe como continuar, Dona Margarida disse chorando. Nosso filho era tudo pra gente. Sentamos com eles por horas, ouvimos, choramos junto. Não oferecemos soluções mágicas porque não existem. Só oferecemos presença. A dor nunca vai embora completamente, Rita disse, segurando a mão de Dona Margarida. Mas, com o tempo, ela fica mais suportável e vocês vão aprender a viver com ela. Meses depois, recebemos uma carta de Dona Margarida. Queridos Roberto e Rita, vocês não sabem o quanto aquela conversa nos ajudou. A gente ainda chora todos os dias, mas conseguimos sair da cama. Conseguimos sorrir de vez em quando. Vocês foram anjos que Deus mandou. Obrigada. Rita chorou lendo aquela carta. A gente está fazendo diferença, Roberto. Estamos. E sabe o que é mais bonito? A gente transformou nossa dor em propósito. Em casa, nossa rotina era simples, mas feliz. Acordávamos cedo, tomávamos café na varanda vendo os pássaros, cuidávamos dos bichinhos, que agora eram 4 cachorros e 2 gatas, porque não conseguíamos dizer não para animais abandonados. A gente virou abrigo, Rita ria. Eu não mudaria nada, eu respondia. Cláudia nos visitava pelo menos uma vez por mês. Ela também tinha reconstruído sua vida completamente. Estava namorando um senhor viúvo, professor aposentado, e estava radiante. Sabe, Roberto, ela disse numa visita, quando tudo aconteceu eu achei que nunca mais seria feliz, que tinha desperdiçado os melhores anos da minha vida com o César. E agora? Agora eu vejo que não desperdicei nada. Aprendi, cresci, e encontrei alguém que realmente me valoriza, igual eu, igual você. A gente sofreu junto, mas se reergueu junto também. Meu sobrinho também tinha se casado e estava esperando o primeiro filho. Ele me ligou para dar a notícia. Tio, você vai ser bisavô. Bisavô não, rapaz. Tio-avô. Ele riu. Tio, eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Por ter me mostrado que mesmo quando tudo desmorona, a gente pode reconstruir. Você é minha inspiração. Desliguei aquele telefone com o coração cheio. Ouviu isso? Perguntei para Rita. Ouvi. E é verdade, você inspira muita gente, Roberto. Inclusive eu. Deixe nos comentários sua cidade se essa história tem tocado seu coração e se inscreva no canal para mais histórias de superação. Numa tarde, eu e Rita estávamos no quintal plantando roseiras quando ela parou e me olhou. Roberto, posso te fazer uma pergunta séria? Sempre. Você se arrepende de alguma coisa? Pensei honestamente. Me arrependo de ter demorado tanto para descobrir a verdade sobre a Suzane, de ter desperdiçado 30 anos. Mas se não tivesse desperdiçado esses 30 anos, estaria aqui agora? Provavelmente não. Então não foi desperdício. Foi o caminho necessário. Ela tinha razão. Como sempre. E você? Se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter achado que não merecia ser feliz depois da traição que sofri. Perdi 2 anos na amargura antes de vir para cá. Mas veio, e me encontrou, e te encontrei. No momento certo, como Deus planejou. Naquela noite, sentamos na varanda como fazíamos toda noite. O céu estava estrelado, os grilos cantavam, os cachorros dormiam aos nossos pés. Sabe o que eu percebi, Rita? O quê? Que felicidade não é ausência de problemas. É saber que não importa o que venha, a gente não enfrenta sozinho. E a gente nunca mais vai estar sozinho. Nunca mais. Segurei a mão dela e ficamos ali em silêncio confortável, agradecendo por cada pedra no caminho que nos trouxe até ali, porque no final valeu a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de dor. Valeu a pena porque nos trouxe até aqui, até nós. Mas a vida ainda tinha uma última lição para ensinar a Roberto. Hoje, aos 64 anos, acordo ao lado de Rita todas as manhãs. E toda manhã é uma bênção. Os cachorros, agora são 4. Simão, Thor, Mel e Bento pulam na cama. As gatas, Nina e Jade, se espreguiçam no parapeito da janela. Rita ri daquele jeito dela, com os olhos brilhando e diz, bom dia, amor da minha vida. E eu respondo, bom dia, presente de Deus. Nossa rotina é simples. Tomamos café na varanda, olhando para o quintal florido. Cuidamos dos bichinhos. Vamos à feira comprar verduras frescas. Trabalhamos no ministério da igreja. Visitamos doentes. Ajudamos quem precisa.
e somos felizes, profundamente felizes. Cláudia refez a vida completamente. Casou-se com o professor aposentado, seu Mário, e está radiante. Ela me liga toda semana. Roberto, você não imagina como eu sou grata por tudo que aconteceu. Grata pela traição? Grata porque a traição me libertou de um casamento morto. Me deu a chance de encontrar o amor verdadeiro. Igual você. Meu sobrinho teve o bebê, uma menina linda chamada Helena. Quando segurou a neta nos braços, Cláudia chorou. Ela nunca vai conhecer o avô, mas vai conhecer o amor, e isso é o que importa. Sobre Suzane, nunca mais soube. Depois daquela visita há 1 ano, ela sumiu completamente da minha vida. E tudo bem. Espero que ela tenha encontrado paz. Mas isso não é mais comigo. O grupo de apoio da igreja continua forte. Já ajudamos centenas de pessoas. E cada história é única, mas todas têm algo em comum: a possibilidade de recomeço. Seu Joaquim, aquele senhor de 70 anos que tinha sido traído após 50 anos de casamento, nos procurou recentemente. Roberto, Rita, vocês precisam saber. Eu conheci alguém. Sério? Rita exclamou animada. Sério. Dona Beatriz, uma viúva da igreja. A gente começou a conversar, se aproximou e agora estamos namorando. Aos 72 anos, abracei ele com força. Nunca é tarde, seu Joaquim. Nunca. Essas histórias nos enchem de esperança. Provam que Deus sempre tem um plano melhor. Uma noite, deitado na cama ao lado de Rita, ela perguntou: Roberto, se pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? Já tinha ouvido essa pergunta antes, mas agora, com ainda mais certeza, respondi: não, não mudaria nada, porque tudo, absolutamente tudo, me trouxe até você. Mesmo os 30 anos com a Suzane, mesmo, porque me ensinaram o que eu não queria. E quando te encontrei, eu soube exatamente o que eu queria. E o que você quer? Isso aqui. Você. Essa casa, esses bichinhos, essa vida simples, mas verdadeira. Esse amor que não precisa de fogos de artifício, porque é a luz constante. Ela se aconchegou em mim. Eu também te amo. E agradeço a Deus todos os dias por aquele dia na praça, quando a gente se esbarrou. Não foi acaso. Não. Foi providência divina. Fiquei pensando em tudo que vivi. A descoberta da traição naquele sábado à tarde. A dor devastadora. A sensação de que minha vida tinha acabado. A decisão corajosa de largar tudo e viajar. O reencontro com Rita e percebi. Nada foi em vão. Sabe qual é a maior lição que aprendi, Rita? Qual? Que às vezes Deus precisa destruir completamente o que construímos errado para poder construir algo novo, algo certo, algo melhor. É verdade. Ele demoliu nossos castelos de areia para construir casas de alicerce firme. E sabe o que mais aprendi? O quê? Que família não é quem tem nosso sangue. Família é quem escolhe ficar, quem escolhe amar. Sejam pessoas, sejam bichinhos. Olhei para os cachorros dormindo no chão do quarto, para as gatas enroscadas na poltrona. Eles são nossa família. São. E você é meu lar, Roberto. E você é meu recomeço, Rita. Nos beijamos ali, na simplicidade daquele quarto pequeno, daquela casa humilde, daquela vida sem luxos, mas cheia de amor. E entendi completamente. O verdadeiro amor vale a pena esperar. Mesmo que demore 60 anos para chegar. Aquela mensagem, vamos desaparecer junto, que destroçou minha vida naquele sábado à tarde, foi na verdade a libertação que eu precisava. Deus permitiu que a verdade viesse à tona. Não para me destruir, mas para me libertar. Libertar de um casamento vazio. Libertar de uma vida de mentiras. Libertar para viver de verdade. E hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Não sinto tristeza. Sinto gratidão. Porque se não fosse aquela traição, eu nunca teria encontrado Rita. Nunca teria descoberto o que é ser realmente amado. Nunca teria aprendido que não é tarde para recomeçar. Nunca teria entendido que Deus sempre, sempre tem um plano melhor. Se você acredita que Deus transforma a dor em propósito, que nunca é tarde para recomeçar, que o verdadeiro amor existe, deixe seu amém nos comentários. Conte de onde você está assistindo. E se inscreva no canal Vozes de Maria para mais histórias de fé, superação e recomeço. Hoje, aos 64 anos,
eu sei quem sou. Sou Roberto Siqueira, um homem que foi traído, destruído, mas não foi vencido. Um homem que escolheu a cura ao invés da amargura. Um homem que encontrou o amor verdadeiro quando já não esperava mais. Um homem de fé, que entendeu que os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. E ao lado de Rita, com nossos bichinhos, nossa casinha no interior, nosso trabalho voluntário, nossa vida simples, mas cheia de propósito, eu sou, finalmente, completo, feliz, livre e profundamente grato.